como é que a galera... Ô, mestre, eu vou gravar, depois eu posto o link já com o vídeo pronto. Tá. Mas me fala como é que a galera costuma te chamar. Ragazine. 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 Ô, mestre, seja bem-vindo ao canal do OJTV aí, o canal do Jiu-Jitsu aqui do Vale e do Mundo. A gente tem entrevistado muita gente aí na pandemia. Tá faltava o senhor mestre Peixotinho, que foi embora aqui da região, ele aposentou, né? Foi embora, voltou para o Rio de Janeiro. Então, vamos conversar um pouco aí. Ô, mestre, como a gente já tinha pesquisado antes aí, o senhor veio do norte para o Rio de Janeiro, criança, isso? Eu vim do Rio de Janeiro. Daí, E eu nasci, na verdade... Pode falar. Na verdade, eu nasci em São Paulo e fui criado no Rio. Entendi. Depois do Rio de Janeiro, eu vim para essa região. O senhor falou, não, escutei aquela conversa que o senhor teve com o Zanella lá, o senhor falou que o senhor era do Kung Fu, daí o senhor conheceu o Marcelo Bering, que ele chamou o senhor para ir lá na academia dele lá, deu um aperto no senhor. Conta para a galera como é que é isso aí. A gente, na verdade, a gente se conheceu no mesmo colégio, né? E na época que eu vivi no Nordeste, eu era criança e os meus pais sempre faziam com que eu fosse com meu irmão nas aulas de artes marciais que ele participava. Aí eu comecei indo no judô, depois fui karatê, depois capoeira, achamos o Kung Fu. Aí eu já estava no Rio de Janeiro e ampliei os conhecimentos do Kung Fu, gostei demais. E aí eu estudava na mesma escola que o Marcelo Bering, lá no Peixoto da Gávea. Entendi. Escola Peixoto. Por coincidência, meu mestre se tornou Peixotinho, né? Mas o colégio chamava Peixoto, em frente ao shopping da Gávea. E eu tinha mania de brincar com a galera que eu chutava muito alto, então a gente fazia aposta de salgadinho e tal, de eu chutar as placas altas, né? E aí o Marcelo Bering um dia me falou, pô, Paulão, tu é do Kung Fu, né? Eu falei, sou. Então, eu vou fazer um vale tudo com Molina do kickbox, cara. Eu precisava treinar com a galera que chuta, que soca. E eu tinha um preconceito, né, velho, com o pessoal do jiu-jitsu. Eu falava assim, cara, essas orelhas quebradas aí, meu irmão, essas lutas agarradas. Aí, velho, eu falei assim, ó, eu vou meter a porrada nesse cara. Ah, foi sonho. Cara, o Marcelo Bering me deu brincou comigo. E eu não... E aí eu cheguei em casa putão, né, com os braços doendo, pé doendo, joelho doendo, que ele me pegou com tudo que é chave de você imaginar. E aí eu falei pro meu irmão, ó, velho, eu não vou treinar mais Kung Fu, não. Meu irmão, que isso? Eu falei, velho, não vou, eu vou treinar Jiu-Jitsu. Aí meu irmão, aquele preconceito, meu irmão falou, pô, que isso, luta de agarra. Eu falei, velho, vou correr atrás. Aí o Peixotinho era namorado da prima da minha namorada na época. Aí falou, olha, eu quero treinar jiu-jitsu, meu irmão, e a gente era muito amigo. E eu não entrava em detalhes de artes marciais, porque artes marciais é igual religião, né, cara? Igual time de futebol. Cada um tem o seu. Aí o Peixotinho falou, velho, eu não tenho saco, porra, para dar aula e tal, tu não conhece nada. Aí eu falei, não, velho, mas, pô, eu quero treinar contigo, porque eu era muito forte. E falava para ele, velho, eu quero treinar contigo porque tu não vai me pegar, olha só que absurdo. Aí ele falou, beleza. Aí eu fui no condomínio dele, bicho. Aí ele falou assim, ó, eu vou fazer um café aqui, tu desce e monta o tatame lá. E era na garagem onde ficava os tatame e no andar de cima o playground. Ele falou, monta as 50 placas lá. Eu falei, beleza. Cara, eram aquelas placas, 2x1, de lona, de palha, tá ligado? Antigamente. Sim. Cara, eu carreguei aquela porra toda. No começo, nas primeiras 4 viagens, eu carreguei de 2. Só de um mesmo. E ele me matou, mano, assim, brincando e rindo comigo, sabe?
Sim. E aí eu falei, brother, tu tem que me ensinar isso. Não é possível que eu vou ficar tomando porrada. O pessoal do jiu-jitsu tem que aprender esse negócio. Aí ele falou, monta uma turma e eu vou falar com o Pinduca e pego um horário lá no Pinduca depois das 8h30, quando acaba o treino lá, e dou uma aula para vocês. Beleza, fechou, cara. Aí eu fiz uma turma com 6 neguinhos e de amigos e fomos lá, cara. Aí o Peixoto começou a me ensinar. Aí eu dei início no jiu-jitsu, cara. O mestre Entendi. Peixotinho. Eu vi uma foto do senhor faixa azul no Carson Gracie, né? Já É, na Figueiredo Magalhães lá, não é isso? que ele levava a gente, brother, uma vez por semana, e depois a gente começou a sofrer muito, pedimos uma vez por 15 dias, depois uma vez por mês. Eu Entendi. chegava lá no Carson, cara, a gente encontrava só com aquelas feras, né, bicho? Moribitete, Valide, Peixotinho, os caras que, porra, davam show de jiu-jitsu. E assim, antigamente não tinha essa de fazer aluno, não. O cara, para ficar na academia, tinha que tomar porrada e acabou. Só os cascudos E vai quem permaneciam, né, quer, mestre? vai quem quer, cara. Então, essa era a política de antigamente e alguns resistiram, eu resisti, Tá mas bom, é isso mesmo. revoltado, dá vontade de ir armado na parada. Ô, mestre, aí o senhor falou lá naquele áudio lá que o senhor foi de Rocha, o senhor saiu do Rio e foi para Minas, que é onde o senhor reside hoje, né? O senhor Uhum. foi de Rocha lá, daí o senhor tentou com o cara da Kyoto, né? É isso? Na verdade, cara, eu era um roxa ruim. Eu também era um azul ruim, porque eu só tinha força e técnica era muito limitada, cara. Porque, como eu te falei, no Rio de Janeiro, antigamente, era porradaria, bicho. Não tinha aquela aula, vou te ensinar a posição. Ia aprendendo na porrada mesmo, cara, porque é diferente você ser um atleta de competição daquela época que tinha todo uma. O mestre sempre lapidava, né? Mas quem queria aula ia e fazia os rola e saía na porrada mesmo e ia aprendendo. Então eu cheguei em Minas, eu era um faixa roxa ruim demais. Fiquei 5 anos afastado do tatame, então muita coisa. Eu peguei a roxa e saí do Rio, né? Entendi. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e frustrado, porque a minha vida de atleta na escola sempre foi muito ligada a futebol, a vôlei, basquete, porque eu tinha bolsa de estudo para praticar esses esportes pela escola. E aí eu comecei a trabalhar essa parte de esporte, só que eu não conseguia tempo para ser atleta de alto rendimento, porque eu tinha que trabalhar também. Entendi. E comecei a trabalhar com 15 anos, cara. E aí eu não tinha essa disponibilidade. Aí eu ficava meio frustrado, porque eu via aqueles atletas de ponta, tudo, porra. Aí veio o Campeonato Company. Aí, porra, entrei no Campeonato Company, ganhei a primeira luta, segunda, na terceira luta ganhei, porra, tava me achando já. Aí na quarta eu ganhei arrastado, aí fui para a semifinal. Aí na semi, cara, eu fui encarar um cara grandão, que eu falei assim, pô, menosprezei geral, não botei a menor fé no cara. E o cara só me debulhou. Pegou as costas, fez o que quis. Aí me pegou. Aí eu fiquei, porra, frustradão, mas era um cara, porra, que dedicava para o esporte. Ele fazia 2 treinos por dia, 3 treinos. E eu fazia 2, 3 no máximo na semana. Geralmente era 2 treinos que eu conseguia fazer. Aí o mestre Peixoto, cara, numa dessas concursos que ele fez, ele passou para a Polícia Federal. Aí foi para Lorena. Aí chegou em Lorena, É Receita Federal, mestre. Receita Federal. Ah, Receita Federal. Isso mesmo. Aí foi para a Receita Federal, foi para Lorena. E eu fiquei treinando com Pinduca. Já era fã do Castelo, porque eu chegava antes nos treinos. Só um minutinho. Chegava antes nos treinos e ficava vendo os caras rolando. E tinha o Castelo e tinha o Reiser. O Reiser
foi até arbitragem e tal, mas depois eu não vi mais o Reiser. Mas era um cascudo, velho. Os caras. Eu comecei a treinar com esses malucos, porque eu gostava de treinar com os caras mais fortes e principalmente mais técnicos para ver se eu crescia, né? Sim. Mas eu só ficava mais frustrado. Aí eu comecei a ver, quando eu fui para Minas e resolvi abrir uma academia de jiu-jitsu, foi mais pela paixão que eu tinha pelo jiu-jitsu mesmo, que eu sabia que ia ser muito difícil. E aí comecei, aí eu não tinha a menor condição de eu ser treinador ou ser professor, porque eu não tinha conhecimento técnico. Aí eu fui no Velho Mansur. Aí cheguei lá no Mansur, falei, pô, mestrão, eu preciso de alguém em Minas. Não, primeiro eu procurei o Jacaré, porque Romero eu tinha uma Cavalcante. ligação com essa... o Jacaré que era o... Da Aliança. Pô, na época, ele tinha uma academia ali em Ipanema. Eu morava em Ipanema. E aí, cara, eu procurei o cara, aí o Leozinho era faixa roxa. Ele falou, eu tenho o Leozinho para mandar para você. E, cara, eu conheci o Leozinho já, o jiu-jitsu dele era absurdo. Mas em Minas Gerais, na época, era uma época de muito preconceito, sabe, assim, com artes marciais. Então, se eu Sim. trouxesse para cá um faixa roxa, não ia credibilizar, não pela figura do Léo, lógico, que ele ia passar o carro em todo mundo, ia ensinar, ia ser o crânio. Mas eu conversei com o pessoal aqui, o pessoal, porra, não, corre atrás de um faixa preta e tal. Aí eu falei com o Jacaré, agradeci o Jacaré, falei, brother, muito obrigado. E fui no Mansur, aí o Mansur falou, olha, eu tenho faixa preta aqui, o Marcelo Telo, que era peso pluma, e falou assim, cara, o cara é muito bom, é muito bom. Aí eu fui ver o cara rolar, o cara é muito bom, eu fechei com ele, com o Telo. Aí o Telo veio para Minas, aí ficou acho que um ano dando aula e, nossa, cara, ele foi um excelente mestre para mim, porque ele vinha para o Rio, trazia, pegava técnica, levava, além das técnicas que ele já tinha. Então eu fui aprendendo muito, fui aprendendo e comecei a dar aula para criança. E comecei a ver, cara, na minha carreira assim de esporte, eu dava aula de escolinha de vôlei. Eu sabia que eu tinha um dom para ensinar, entendeu, criança. Entendi. Comecei a ensinar, cara, começou a dar certo. Aí, quando o Lelo vinha para o Rio, eu puxava o treino dos adultos, aí eu já estava com um nível técnico, não só com força, mas com a meia dúzia de técnica lá. Entendi. Aí, cara, comecei a dar aula para adulto quando ele não vinha e tal. Aí começou a dar problema pessoais mesmo, e aí ele parou de ir e os alunos pediram para que eu continuasse dando aula. De roxa E ou eu falei, marrom? pô, vou correr atrás de roxa, tava de roxa. Aí os alunos mesmo, aí eu já tinha bastante aluno, estava com mais de 50 alunos. E os caras, pô, não, Paulão, fica você e tal, que eu falei que ia procurar outra faixa preta. Aí quando eu comecei a dar aula para esses adultos, aí eu já estava num patamar legal de técnica e principalmente de didática de aula, que aí eu fui criando uma metodologia. Como eu estava longe, eu queria criar a minha metodologia, sabe? Sim. A gente, quando está de faixa roxa, a gente fica abusado, né? Que a gente já acha que é quase preta. E começa a endurecer as lutas com faixa preta, aí você acha que já é o cara. Tem muitos até que já fazem até logomarca, né? Tem Nome mesmo, faixa mestre. roxa. Já faz mesmo. Mas é normal, a gente tem que entender essa fase, que Sim. é uma fase cotidiana, né, cara? Não tem jeito. Mas, enfim, eu comecei a querer me aperfeiçoar e aí procurei o Castelo. Aí, o Castelo, porra, fiquei amarradão, porque quando eu procurei o Castelo, ele estava já no auge da preparação física dele para fazer aquela luta de vale tudo lá na Rússia.
Eu lembro disso aí, quebrou a Cara, com clavícula ídolo dele, lá. tudo lá, né? Eu lembro dessa história aí. Foi. O cara ainda lutou 20 minutos com a clavícula, até mais de 20 minutos. Sei que o bicho doido. E arrumaram um empate lá, porque ele foi campeão. Ah. Na minha opinião, montou várias vezes, enfim. Aí, cara, o Castelo falou, ó, brother, eu vou deixar tu me representar lá, mas tu vai ter que vir todo mês pra cá. Aí eu falei, beleza. Aí já passou na minha cabeça, né, velho? Puta, eu vou pagar pra vir apanhar nessa porra e voltar todo doído. E foi isso que aconteceu. Comecei a fechar uma franquia com ele, eu levava os alunos, ia junto, ia fazendo um caderninho, né? De todo mundo que eu apanhava, eu anotava. Ninguém ainda vou bater nos caras. E aí eu toquei o barco, velho. E fui aprendendo. Aí conheci o Irã brasileiro, que é lá de Divinópolis. O Irã, porra, gente fina pra caramba também, muito, porra, dedicado. Ele tinha... Aí o Marcelinho treinava com ele. Marcelo Garcia. Marcelo Garcia. E aí eu montei. Aí nessa transição que eu procurei, eu já estava em Poços de Caldas, porque até então eu estava em Varginha, onde eu abri academia e tal. Aí o professor de Kung Fu aqui de Poços de Caldas, Luiz, ele falou, olha, o Manara, que é de São Paulo, ele não está podendo mais dar aula aqui e tem uns 20 alunos aqui que querem, professor, você não quer vir 2 vezes na semana? Eu comecei 2 vezes na semana em Poços, cara, em pouco tempo, eu falei, não, essa é a cidade. E o meu filho, que é atleta de bicicross, já era louco por bike, cara, e aqui tem uma pista de bicicross. E o moleque era pequenininho, tinha uns 6 anos, 5 anos. E eu falei, puta, esse é o lugar. Aí mudei para Poços. E Entendi. graças a Deus, meu filho foi na pista. E lá tinha uns caras que voavam, bicho, os caras fortes. E o meu filho já queria descer o gate, cara, com a bicicletinha dele toda ferrada, sem capacete, sem nada. Eu falei, não, você vai lá naqueles dois, apontei 2 caras. Você vai negociar com eles. Se você quer ser bom nisso, você vai perguntar para os caras se eles querem te dar aula. E que o teu pai é professor de jiu-jitsu e troca com eles. Aí ele chegou nos caras lá, olha, eu quero aprender isso aqui, meu pai é mestre de jiu-jitsu e falou que se vocês me ensinarem, ele ensina jiu-jitsu. Aí os caras começaram a rir e vieram até onde eu estava, né? Aí eu me apresentei, ele falou, não, pô, a gente já está sabendo que tu está aqui na cidade e tal, tá lá na academia de Kung Fu. A gente quer sim. Hoje os dois são faixa preta. Ah, que legal, Quer pô. dizer, o Elton dá para pegar a faixa preta, mas deu uma sumida, mas o Luciano Roque está nos Estados Unidos e já é faixa preta. E eles começaram a ser treinador do meu filho, cara. E meu filho, graças a Deus, deu super certo na profissão. Os 3, né, pedalaram. E um fez 3 Olimpíadas no BMX, o Renato, e o Duda, cara, que é o do meio, foi bicampeão mundial. Que legal, E mestre. teve alguns Pô. campeões. Os caras deram bem. E eu sempre tirei eles do jiu-jitsu, sabe? Que eu falava, porra, cara, é difícil pra cacete. É. Ô, mestre, então E é mesmo assim, o senhor é faixa preta do Léo Castelo Branco, então? sim, sim. Eu já treinei aqui em Sou faixa Taubaté, preta do mestre. Castelo. O Léo Castelo Branco já deu aula aqui em Taubaté, né, na Academia Hoffman, entre o mestre Edmilson Alves, que Ô, velho, saiu, e o Léo Castelo Branco veio para Taubaté dar aula aqui um tempo, entendeu? Eu cheguei a treinar com ele já aqui em Taubaté. desculpa, Ragazzini, eu não entendi, deu uma cortada no que você falou. Eu já treinei com o Léo Castelo Branco. Ele veio dar aulas aqui em Taubaté em 95, Sim, 96. Eu treinei com ele aqui já. Depois ele ficou um tempo aqui e foi embora e deixou o Jota, um faixa marrom dele aqui, um tempão com a gente. Acabou não dando certo, né? sim, sim, O Alex Monsalvo virou aliança e que no começo aqui em Taubaté era o China, sim, o Kaká e o Alex. O Alex foi embora com o Léo.
virou Aliança, e nós acabamos indo para o mestre Aham. Wilson, depois o Liboni, entendeu? Eu treinei com o Léo Castelo O Branco. Alex, o Alex, o Alex, ele veio muito aqui na minha cidade. A gente Entendi, foi Aliança junto. Eu fui entendi. Aliança. Eu ia perguntar isso para o E senhor depois também. aí. Ah, mas manda aí, pode perguntar. Faz Então, daí o aí. senhor pegou a faixa preta do Léo Castelo e ficou tocando aí em Minas, né? Daí o senhor, depois, quando o Léo É, Castelo esteve aqui, eu acho que era a fundação, o início da Aliança, né? Até a galera daqui de Taubaté lutou um campeonato no sim. Rio de Janeiro já como Aliança. Daí o senhor representava a Aliança aí em Minas, é isso? É. E, e, e aí, cara, teve um campeonato em São Paulo que deu um atrito entre eu e o general Fábio Gurgel, que meu aluno ia lutar com o aluno dele, e aí não concordei com o que ele falou, e aí não deu bom. Aí eu liguei para o Castelo e falei, mestrão, eu te represento, mas para mim a aliança já deu, eu acho que Entendi. cada um tem que... Eu sou, por muito brother do Didi, do Gigi, sou irmãozão dele, pô, na época, muito respeito com o Traven. Aí foi lembrando, né, algumas alianças que tinha com a aliança. Aí eu fiquei com o Mestre Castelo Branco, fui abrindo filial, aí eu fui me especializando mesmo em ser treinador. Então, Aí mestre, deixa eu curti perguntar para o muito senhor essa aqui. fase, Deixa eu cara, perguntar para o de senhor. aprendizado. Eu lembro que o senhor, né? Depois o senhor começou a trazer os caras aqui para o Vale. Eu me recordo de ter lutado com um atleta do senhor, eu na faixa azul, em Guaratinguetá, naqueles campeonato Copa Vale, da Livagem, do Joel Pinho. Sim, Entendeu? Eu me lembro disso lá em Guará. sim, sim. Até perdi para ele, entendeu? De uma raspagem. Uhum, Entendeu? Não me lembro qual atleta que era, mas eu lembro que o senhor tinha o Reinaldo sim. Ribeiro. Mas foi luta dura. Não, sempre, né, mestre? Pô, sempre Foi luta dura. dura. A gente perde, mas sai olhando feio, né, mestre? Pô, Pô, entendeu? lógico, lógico. Então, daí depois teve aquele campeonato, a Copa Vale aqui em Taubaté, que vocês vieram, que a gente queria matar vocês, porque chegou de surpresa aqui, que deu aquela confusão lá, tal. O Joel não avisou que vocês vinham, Sim, né? Vamos falar disso aí. O senhor começou a competir por aqui, né? uhum, Não foi isso? sim. É, na verdade, eu pô, sempre fui muito irmão do China. Sim. Tinha É, o Libone, é, que era mestre do China também, isso né? aí. O Libone. Sim. E sempre um relacionamento muito bacana. Eu nunca vi adversário como inimigo, né, brother? Eu sempre vi adversário como adversário em um próspero, abrir uma próspera amizade. Eu sempre pensei muito nisso. E meus alunos sempre carregaram muito isso, mas é, a gente tinha uma conversa, assim, a gente sempre teve uma conversa que é mais fácil bater no amigo do que no inimigo. Porque o inimigo sente raiva de você. Então não faça inimigo, não sinta raiva. E foi dentro dessa filosofia de ensino que a gente foi se divertindo, aprendendo. Aprendo até hoje, que eu não sou nenhum expert. Eu tenho a sorte de pegar alguns atletas que têm o dom de ser atleta e eu lapidar. Eu não sou um mito em posições, sabe? De ficar ensinando milhares de posição. Eu não tenho esse conhecimento. Eu, quando vou dar seminário na Europa, nos Estados Unidos, eu sempre pego muita posição com aluno. A minha especialidade, cara, é treinamento para alto rendimento, Entendi, mestre. entendeu? É fazer o cara... Aí eu pego um cara que tem uma guarda-aranha, por exemplo, aí eu vejo que ele pode encaixar mais umas 4, 5 posições naquele momento ali, e depois eu chamo o cara e falo, faz aquela posição, olha, faz isso, faz aquilo, mas tudo dentro do conhecimento de base mesmo, entendeu? Eu Entendi. não vou, eu não faço seminários, posições mirabolantes. E outra, também não gosto de dar seminário, e assim, tem muitos brasileiros que vão para fora e vão dar seminários, pô, aí você vai no seminário dos caras, o cara passa 8 posição, cara.
e fala 2 horas. Entendi. Foda, viu, cara? É terrível isso. É, E aí eu vendendo. não, cara, eu vou dar um seminário, cara, eu vou com 30 posições, sabe? Entendi. E assim, lógico, faço uma, dessa uma eu faço outra e vou fazendo um movimento. E outra, brasileiro lá fora não deixa filmar as posições. É isso mesmo. Eu não, a primeira coisa que eu falo para o professor, você quer filmar e você passar para os alunos ou libera todo mundo? Geralmente o cara libera todo mundo e fica 40, 50 negros com o celular filmando, que é um material que ele pagou e está levando. Entendi. Entendeu? Então eu nunca tive isso de, cara, que eu acho sacanagem, sabe? O cara, não pode filmar meu seminário. Não sei se você tem esse conhecimento, mas É, a eu tenho maioria sim, das mestre. pessoas fazem isso. Eu tenho bastante. Ô, mestre, Então, vou contar uma para o e eu, senhor. Naquele campeonato que o ó, senhor veio de Minas com o time aqui, o Marcelo Garcia, o Reinaldo Ribeiro, tudo mais, né? A gente teve uma confusão gigante. Até numa entrevista que eu fiz, acho que com o Liboni, eu falo isso. O China ficou tão nervoso que a gente queria quebrar o ônibus, queria arrumar confusão. O China deu até dor de barriga nele. Eu levei ele embora. Deixei o Kaká, que a gente montou um time, a gente levou tipo 40 atletas. Falou, puta, na nossa cidade nós vamos ganhar, esse troféu é nosso. Né? O eu planejamento era levei o esse. troféu. Então, me chega o senhor lá com o ônibus cheio de cara. Nossa, nós grudamos o Joel lá. Eu nunca vi o China querer brigar com alguém. O China queria bater no Joel, mas uma treta. O Kaká já louco, ia querendo pegar. Falou, não, vamos armar para pegar os caras, não sei o quê. Resumo da história. Chegou uma hora, o China chamou de canto e falou, leva embora, que eu tô com caganeira. Tive que enfiar o China no carro, aí pinote para casa dele, para ele poder ir no banheiro, tão nervoso que ele ficou. Ele até chorava de raiva. Falou, pô, o Joel armou para nós e não sei o quê. Mas chorava de rir Ele depois. falou, ele Né? falou para mim depois, ele falou que o Joel amou, mas não foi, cara, não foi armação, porque o Joel, cara, eu estava esperando a confirmação da prefeitura para pegar o ônibus, Sim. entendeu? E se não a prefeitura não desse o ônibus, não ia ter jeito, bicho. Aí a gente fez um maior xixi aqui, botei os alunos tudo no dia anterior na porta da prefeitura, caralho. Aí liberaram. E quando liberaram, cara, eu recebi a notícia, era 8 da noite. Entendi. Não tinha mais o que fazer. Aí, cara, aí depois China me falou essas coisas tudo. Nossa, eu rachava de rir demais, É, porque pô, legal. pô, Época boa, hein, Messi? Época boa. pô, eu sempre fui muito irmão do China, muito, muito, assim, a gente sofria junto, eu senti muito a morte do China, porque, cara, o cara era do bem, era, pô, espetacular, o cara era Ô, cem Messi, por cento cara, eu mas, até, não sei se o senhor sabe, né? Quem levou o China pro Libone fui eu, entendeu? Eu que levei. é mesmo, cara, A gente foi lutar um legal, campeonato no Rio, lá no subúrbio lá do mestre Wilson Matos. Daí, aham, a sim, final, eu ganhei. Daí, o final lá, a gente acabou. O Liboni chamou para conversar, perguntou: você é aluno de quem? Eu falei: do Kaká e do China. Daí que apresentamos eles, daí que fez a conexão, entendeu? Que o Liboni, nessa época, pô, foi legal, levou os alunos dele nesse campeonato, entendeu? Daí acabou sendo eu que fiz essa ponte aí, né? Para levar a galera para o pode Liboni, crer, entendeu? Depois acabou virando só pode Liboni mesmo, crer, nós ficamos só no Liboni por um tempo grande, entendeu? sim, sim. E aí, cara, essa competição foi muito legal, assim, porque antigamente, cara, eu queria levar sempre o máximo de atletas possível para competir. E era forte, cara. Aí isso foi mudando com o tempo pela conjuntura mesmo. Que aí eu comecei a mudar meus objetivos. Que aí a casa do atleta eu comecei a intensificar mais a casa. Peraí, eu tô no hotel, cara, aqui, Eu tô e o vendo. hotel eu sou coordenador da recreação. Entendi, E meu. aí agora tá passando a leva das crianças aqui cantando, vai ter uma zoeira. Esse hotel aqui é fora de série, é o Montreal Resort. E eu tô há 20 anos nesse hotel. É. Comecei aqui com um tatame, tem um tatame aqui até hoje, né? A gente já melhorou ele. E dá boxe, jiu-jitsu, Legal, muay mestre, legal. thai, capoeira, coisas lúdicas para o hóspede, sabe? Entendi. E aí acabou, cara, que eu fui ficando, e tem 11 anos que eu estou na frente aí da coordenação.
Legal, mestre. Então Pô, é legal. legal. É legal. Isso aqui, se não fosse isso aqui, eu tava no arroz com isso. Manda aí. Ô, mestre, aí teve a casa do atleta, que o senhor formava os atletas aí. Explica para mim a passagem do senhor na fundação da Zenit. Bom, cara, os atletas, eles já começaram aqui. Aí eu comecei a focar na casa do atleta, cara, e comecei a profissionalizar, sabe, assim, deixar os caras, porra, para competir a nível mesmo. Porque quando eu fiz a primeira casa, que foi com o Marcelinho, com o Eric, com o Reinaldo, em 99, foi o primeiro, sabe, os três foram campeões mundiais, de azul e de roxo. E aí, cara, todo mundo, porra, que na época era difícil você, no campeonato da CBJJ, você fazer três campeões na mesma academia. Era uma coisa bem difícil, Muito cara. difícil, muito. Aí eu comecei a ver que, porra, o negócio meus ensinamentos eram bons, cara. Sim. Aí eu comecei a investir em casa do atleta. Já fiz casa do atleta, porra. Cada uma, e assim, aquele vendendo almoço para comprar janta e tocando barco e tal. Aí quando o Cavaco, aí eu sempre porra, encontrava com o Cavaco nos campeonatos, a gente era aliança, né? Sim. E a gente era checkmate. Depois eu fui para checkmate. Sim. E aí, cara, a gente sempre se encontrava, muito respeito. Eu, Cavaco, o Robert, cara, o Robert, meu irmão. E aí um dia eu recebi o convite, um telefonema do Robert. Porra, mestrão, porque quando eu fui treinar o Demian em São Paulo, Eu ia eu perguntar isso fui também para com o o intuito senhor. de treinar. Eu posso falar agora ou você quer deixar para frente? É Não, porque já fala tudo alinhava. já fala tudo para poder amarrar a história, É. mestre. E o Demian, quando me procurou para treinar ele em São Paulo, ele falou que porra, fez uma proposta bacana, que o Robert, André Galvão, o Lapela, o Rafael Domingos, essa turma toda estava muito presente. E os faixa preta de São Paulo, do interior de São Paulo, Juninho de Jundiaí, porra, um grande irmão meu. O Juninho era muito ligado nesse campeonato também do Vale. Aí, cara, aconteceu do Juninho, cara, do Demian me fazer essa proposta e eu tava muito, porra, cara, sem grana aqui. Falei, eu vou, Demian. Aí eu treinava o Demian, o MMA, que aí eu fiz uma planilha de treinamento com preparação física, com boxe, com muay thai, com jiu-jitsu de pano, jiu-jitsu sem pano, e aí, cara, comecei a dar treino aí todo dia, meio-dia. Porra, cara, eu ficava sentado naquela bola de pilates, na janela assim, vendo os caras chegando. Aí vinha, pô, tipo 20, 25 faixas pretas aí a gente era, eu não lembro, cara, que bandeira eu era, que eu fui brasa também. Eu Entendi. ia, pô, ia partindo, eu ia para outra equipe, ia partindo, eu ia para outra equipe. Eu saí da Aliança, fizemos a Brasa, foi isso. Foi para a Brasa. Aí, porra, a Brasa começou a crescer muito, começou a ficar meio que desorganizado. Aí veio o convite para checkmate. Mas, enfim, aí eu dava treino para esses caras, aí dava treino para o André Galvão, para essa turma toda aí, e fazia o treinamento do Demian. E comecei a dar aula na academia do Demian também. Foi uma época muito show, cara. Aprendi muito e os meus treinamentos, cara, eram muito bons para a galera. Vinha gente de todo lugar para treinar comigo. Que é aquela foto, E aí eu conheci... aquela foto que o senhor está É, entrando no UFC com o Demian. É essa época aí. For corner do Demian foi, Maia. foi, foi. Aí a gente fez a melhor luta da noite. Ganhamos a premiação. Foi do cacete. E o Demian, porra. E aí, cara, só que meus filhos estavam crescendo, entendeu, bicho? Entendi. Eu não tinha condição. Eu sabia que se eu continuasse no UFC, ou com Demian, ou com os convites que eu tive de lutadores de fora, tive convite demais, cara. Mas, cara, eu não consigo viver longe dos meus filhos, bicho.
Meus filhos se profissionalizando, começando na Junior Man, cara, do bicicross. Porra, eu sempre fui muito pai, cara. Eu acho do cacete ser pai. E por isso que nego fala, pô, tu é pai dos teus atletas também. Eu não me rotulo isso, porque eu sei a importância de um pai na vida de alguém. Mas para muitos eu fui pai. E não Entendi. ligo. Se rotulou, rotulou. Se o pai é o segundo pai, não importa. Não importa que o cara me considere como pai, que considera como pai, isso para mim é bom. Aí eu fui para essa época, para São Paulo, então, conheci Cavaco, conheci todo mundo, e conheci, assim, o potencial do Robert. Eu fiquei muito irmão do Robert. E o Robert me levou para Itu um tempo, eu fiquei na casa dele. Pô, foi do cacete, cara. A amizade foi. E muitos desses caras, bicho, assim, eles não tiveram um mestre presente na vida deles, assim, sabe? Então, cara, por isso que eu consegui muito respeito dessa galera toda, de uma pessoa, Sim, de eu ser mais velho e, enfim. E a minha linguagem mesmo, cara, a minha linguagem é uma linguagem, porra, de conhecimento da vida, entendeu? entendi. E aí, cara, um belo dia o Robert me liga e fala, mestrão, eu queria te fazer um convite. Você é a primeira pessoa que está sabendo, eu e o Cavaca estamos montando a Zenit. Ah, E aí eu estava na Checkmate, cara, mas já não estava assim. A Checkmate cresceu muito. Eu admiro muito o Leozinho, o Ricardinho, todos meus irmãos, cara. E só que, pô, não estava legal para mim já, sabe? ah, Que eu não estava. Eu cresceu muito, a verdade é essa. Aí, cara, eu resolvi passar para a Zenit pô, conversei muito com o Cavaca depois, já tinha um puta respeito por eles. E ficamos na amizade de irmãos, cara. Aí, para eu sair da Zenit, as pessoas assim, aí tu passou em tanta equipe. Não é, cara. Eu sempre fui Castelo Branco. sim, Sempre fui Léo Castelo Branco. E quem me graduou é o Léo Castelo Branco, só que o Castelo sempre foi dessa política. Hoje o Castelo está na Checkmate. Ele foi para Checkmate, conversou com o entendi. Leozinho e está lá na Checkmate. E eu, cara, eu sempre quis, eu sempre sonhei em pegar uns parceiros que bancasse os atletas. Eu não queria dinheiro, mas eu queria que bancasse os atletas. Aí veio o Fabrício, Fabrício, que Fabrício era Monteiro, eu entrevistei ele está no Catar, né? Qatar BJJ. isso. Aí, cara, eu estava já quase desistindo, brother, do jiu-jitsu, porque eu falava assim, porra, eu monto a casa do atleta, aí, porra, a penúltima casa do atleta que eu tive antes de entrar com o Fabrício, porra, eu tive alguns atletas que falaram, ó, eu vou para outra equipe. Aí eu, cara, por quê, velho? Peraí, agora que a gente está começando a decolar, não, eu vou. Aí, cara, isso me deu um choque. Aí saíram, acho que três, porque eu tenho essa consideração, esse amor todo pelos caras, e não que eu falasse, foi creonte. De jeito nenhum, nenhum foi creonte, foi ver o seu lado. E eu não conseguia perder, sabe, isso, eu não tinha ainda. Hoje em dia, não, hoje em dia eu crio meus feras para a vida. Eu crio eles para eles irem para outras equipes mesmo, não para outras equipes, para outros países. E se tiver que mudar de equipe, muda. Não, meu conceito, eu sofri muito quando perdi o Marcelinho, embora foi uma decisão minha e dele junta, mas eu sofri pra cacete, eu não tinha maturidade, a verdade é essa. Hoje Entendi, em dia, mestre. não. Hoje em dia, eu sou muito feliz. O Matheus Diniz, que está com o Marcelinho, eu que formei ele aqui, ele Ah, pegou a legal, preta lá, pô. Legal. mas o Marcelo, o Matheus Diniz saiu daqui marrom 4 graus, ganhando tudo, o cara já. E aí foi pro Marcelinho, e aí minha cabeça já é outra, sabe? Minha cabeça hoje em dia já, porra, já profissionalizei a minha mente para isso. E aí veio o Fabrício. Eu já estava quase desistindo, cara. Aí o Fabrício virou e falou assim:
eu quero te ajudar. Aí começou a bancar os atletas, cara. A casa do atleta, ele paga o aluguel da casa do atleta, competições mais importantes, ele banca tudo. E deu super certo. Eu estou com ele até hoje, cara, porque eu nunca tive nada de apoio para atleta, nada. A prefeitura ajudava com muito pouco, sempre. É questão política mesmo. Sim. Mas aí eu falei, puta, que legal, cara. Agora está muito bacana. Eu estou feliz porque o cara é participativo. E eu estou com novidades aí para acontecer e já acontece, mas vamos deixar acontecer para eu falar, mas é Sim, tudo dentro da equipe Vision, com o entendi. Fabrício. Legal, hein, mestre? Eu lembro, tem uma menina aqui é de Campos, né, que treina em Poços, aí a Júlia, não tem? Ela já competiu a gente tem Tem. a gente tem uma liga aqui também no Vale que a gente criou, né, que chama Superliga de Aham, Jiu-Jitsu, entendeu? Então a gente faz uns tem. campeonatos aqui, ela até já competiu no nosso campeonato, tudo aqui, ganhou, tudo mais. A Júlia está de roxa, ela ganhou bastante coisa, é de Campos do Jordão. Tem Ah, ela e tem a Bia. A Bia agora foi campeã mundial lá no Road Pro. E só que a Júlia está afastada, cara, com um problema que ela teve que fazer uma cirurgia no joelho. Já está eu vi lutando pelas com redes isso aí, já sociais isso tem aí, meu. Eu alguns vi. meses. É, mas é uma puta guerreira. E aí eu fiz uma casa do atleta feminino. Ah, legal, pô. Aí, pô, arrebentei, porque eu usei todo o conhecimento que eu adquiri com os homens e apliquei para as mulheres. Lógico, Entendi. algumas diferenças. Mas aí eu fiz a Thalita, faixa preta agora. Ela chegou de azul aqui. Ela está no Catar, dando aula e está se dando bem. Fiz a Brígida, que está em Dubai, o meu aluno Carreno, faixa preta, que está lá. Fiz. E outra, essa Brígida, a nega, né? Ela, cara, bicho, é um fenômeno. Ela está de roxo, mas eu tenho que passar marrom para ela. Ela estudava na faculdade de Muzambinho, ela é formada em educação física, junto com a minha filha. Minha filha é faixa preta de jiu-jitsu, Legal. e é a mais velha. E aí falou, pai, eu tenho uma fera aqui que você tem que treinar ela. E a Brice se formou, veio para casa do atleta. Entendi. Aí eu fui graduando ela e hoje ela está de roxa, vai pegar marrom, mas está ganhando tudo, velho. A Brígida é terrível. E aí a casa do atleta agora, eu estou com vaga, estou com 2 vagas porque saíram essas meninas, aí tá vindo a Joyce, que é de Campinas, que é a Gabi, que indicou, que é de Campinas também, pegou a preta agora da nossa equipe. A Gabi, ela sempre treina aqui na casa do atleta para se preparar para as competições, então ela vem de Campinas na segunda e volta na sexta. Enfim, e agora estou renovando essa galera, porque o Jamal, faixa preta, porra, se deu bem demais também no jiu-jitsu, é campeão sul-americano, brasileiro. E aí ele foi para o Catar. Tem o Rabicó, que está no Catar. Agora o Nel, que é uma fera braba também, já pegou a preta agora, está na filial minha em Portugal. E aí eu estou renovando a turma, tá vindo. Tá Ô, vindo as mestre, feras aí. e nessa caminhada aí, vamos lá. Quantos faixa preta formados pelo senhor já? Isso aí, se tivesse registrado, eu estava no Guinness. Certeza, certeza. Eu já formei mais de 500 faixa preta, cara. E Nossa assim, senhora. não é exagero não é chute. Cara, aqui eu tenho 30 filiais. E, cara, você vai formando as faixa preta, os caras vão abrindo academia. Academia, academia, academia. E aí vai formando os caras. E na minha rede, só eu ponho a preta na cintura. Eu não estou falando que foram 500 alunos meus, Entendi. certo?
Alunos meus, se você perguntar quantos alunos você já botou faixa preta nos seus alunos, eu acho que uns 150, mais ou menos. Entendi. Acredito eu, que eu já treinei os caras. Mais da rede, de faixa preta, de aluno de aluno, aluno de aluno, minha rede já foram 500 faixa preta. E desses 500 faixa preta que eu formei, eu acho que uns 20, 25 por aí, eu não posso estar falando besteira, são os que não estão com a gente. Muito pouco para a quantidade de preto que a gente já formou. Sim, com E eu certeza. acho legal demais, cara, porque eu falo assim, caraca, velho, é muito. Mas a rede, eu tenho ela, cara, essa rede, eu comecei a ser Castelo Branco, porra, já deve ter, cara, meu filho tá com 30. Vamos colocar aí, comecei a fazer filial, tem 20 anos que eu faço isso. Ah, muito tempo, né, mestre? Muito tempo. E antigamente você punha, né, faixa roxa para dar aula, os caras davam conta. E não tinha tanto, porque os faixa roxa sempre foram muito duros. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que ter o faixa preta para dar aula, né, cara? Sim, Hoje em dia já não é tão um faixa marrom. Hoje em dia já é sim, mais difícil. sim. Legal, hein, mestre? Ô, mestre, é assim, né? Tava falando aqui, o Brunão é o dono do canal aqui do JTV, né? A gente só ajuda nas entrevistas, né? Faltava entrevistar o Uhum. senhor, o Peixotinho, que nós não conseguimos ainda, e o Eu vou mestre. falar com o Peixotinho. Pode falar, mestre. Eu vou mandar para o Ganso aqui. O Peixotinho vai vir aqui em março, porque ele voltou para o Rio, né? Ele Uhum. aposentou aqui na Receita Federal em Voltou. Lorena e tá, foi para o Uhum. Rio. Sim. Daí ele vai É dar isso que eu uns. ia falar, que no começo da entrevista, tu falou que o Peixotinho aposentou. Ele aposentou na Receita Federal. Jiu-Jitsu, o cara ainda é Não, cascudo pra não, caralho. então. Ele vai dar um seminário na filial dele, que ele tem em Guará, no Ganso, lá no Álvaro Ganso, dia Aham. 15. Ele vai até Sim. trazer um outro coral também, que eu acho que é o Márcio, José Márcio, não sei quem que é, um cara do Rio lá também. A gente até Sim. vai lá, a gente vai até lá participar, tudo, até já combinamos o Brunão aqui do canal, a gente Show. entrevistar, porque o Peixotinho foge de O Brunão, o seminário Brunão, o Brunão tá em que faixa? preta, Ele é preta, né? preta. Ele, Pode crer. ele é engenheiro, né, mestre? Então ele viaja muito aí fora do país. Agora mesmo ele Sim, está morando sim. perto de Campinas, eu acho, Santo André, não sei onde ele está agora. Quando ele está aqui em Taubaté, ele Pode treina lá na minha crer. academia. Eu tenho uma filial, mestre, Pode hoje, crer. eu sou faixa preta do Cacá e do Macaco, certo? Mas hoje aqui em Sim, Taubaté, eu sou 4 graus, sou o mais antigo aqui da cidade. Foi todo mundo. China morreu, Alex foi para Abu Dhabi, o Kaká foi para os Estados Unidos, eu acabei sendo o mais antigo aqui da cidade, né? Eu tenho uma filial do De La Riva aqui, entendeu? Eu represento o De La Riva aqui na Ah, cidade, pode crer. entendeu? Ah, Eu Della represento, Riva é. Della Riva é represento, Della Riva. represento ele aqui na cidade. Quando o Brunão está aqui, ele treina na Show, minha academia, entendeu? show, Mas show de nós, bola. nós vamos lá no seminário do. Eu vou mandar para o Ganso, depois que eu terminar aqui a Peixotinho. edição de tudo, vou mandar a nossa entrevista para eles lá. Daí eles mandam para o Peixotinho e tudo mais lá, entendeu? Pode deixar com nós aí. Pode crer, pode crer. Ô, mestre, está É. acabando o nosso tempo aqui, ó. Temos mais 7 minutos aqui. Aham. Quero agradecer o senhor aqui da disponibilidade do tempo. Aí foi meio corrido para a gente acertar isso aqui, né? O seu faixa preta, o Daniel Zanella, hoje está treinando com a gente aqui na academia, né? Pô, Zanella, gente fina pra caramba, cara. Pô, passou por umas dificuldades de saúde aí, superou. É, Pô, ele sempre esteve no meio desses casca-grossa todo, treinou com esses casca-grossa tudo que eu fiz. E ele falava, porra, eu aprendo apanhando. Eu falei, mas, velho, é o melhor jeito que tem. Eu vou treinar. Eu passei por uma situação muito difícil aí do Covid, quase morri. Enfim, agradeço a todo mundo também que fez essa corrente de oração, que foi, graças a Deus, deu certo. Acho que o céu estava lotado no dia. Deus falou, ah, não, tem muita gente. Não Cara, chamou, não deixa chamou a no senha grupo do senhor dele. dessa vez? Né, velho? Aí a minha senha pularam ela e eu desci de volta para a terra. Mas, enfim, o Zanella, cara, a gente sempre fala que apanhar, a gente apanha, 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 mas aprende muito. O importante é ter disciplina, não perder a linha. Não pode ficar bravo, Eu, né, quando mestre? treino,
Não, eu quando treino com meus alunos, eu treino com aqueles que eu sei que vai deixar eu bater neles. Eu não Entendi, treino com mestre. os malucos faixa azul, forte pra caralho, que quer mostrar serviço, que a gente apanha, né? Pô, não tem jeito, né, mestre? Mas é isso, ó, foi um prazer, meu irmão, conversar com você. Eu vejo, acompanho as suas entrevistas, são muito fera. Parabéns, assim, de coração, porque é difícil a gente ter um reconhecimento, cara, que seja o mínimo, e você reconhece com o máximo, que é dar esse tempo todo para nós. Valeu. Ô, mestre, na verdade, a ideia minha do Brunão começou quando a pandemia pegou mesmo, a gente começou a entrevistar o pessoal. Daí tomou um formato. O que aconteceu? Nós estamos com a ideia Aham. de fazer futuramente aqui, começamos a juntar material para poder fazer um documentário, né? A história do jiu-jitsu aqui no Vale. E vai ter um capítulo que nós vamos falar desse campeonato aqui em Taubaté. E o senhor vai estar presente nesse capítulo aí, entendeu? Pô, ainda bem que vocês não pegaram a gente, senão não ia estar aqui para dar essa entrevista. Mas faz parte da história, né, Messi? Teve muita confusão aí. A gente foi. Nossa, Aqui teve muita briga para poder chegar onde a gente está hoje aí. Eu acho que é isso que sim, encascorou e fortaleceu o nosso jiu-jitsu, né, Messi? sim, com certeza. Eu acho que tudo que a gente passou aí de dificuldade, que eu não sou o único e não vou ser, na época também, todos que davam aula, que tinham equipe, era uma coisa muito difícil. Muito. Hoje em dia, graças a Deus, melhorou, cara, mas eu sei que muitos ainda ralam demais e o recado que eu tenho para deixar aqui para atleta e para professor é que o adversário é adversário só, não é inimigo. E quando o recado assim importante para atleta é que todo mundo que começa a treinar jiu-jitsu quer ser o melhor. E isso é natural. Mas para ser o melhor, cara, tem que ser melhor aqui dentro. Legal, Não Messi. é porque eu falo, não fazer o mal é fácil. O difícil é não pensar o mal. Então, enquanto você pensar o mal, cara, você vai estar atrás do seu adversário. Então, pense o bem. Isso que Legal. importa. Legal, Messi. Obrigado. Messi, o Zanella está convidando bastante para ir para Minas aí. Uma próxima oportunidade aí, encaixar, porque eu sou policial também. Minha folga das minhas escalas. Eu vou tentar fazer uma visita para o senhor aí na academia, apanhado É da turma do legal. senhor aí, hein? Não, pô, vem. Ainda bem que você é policial, que aí tu vem armado. Aí tu já dá aquela Exatamente. intimidada na galera. Isso é, apanha no tatame, mas também não sai ninguém. É valente, né? Que nada, aqui ninguém apanha. Aqui todo mundo se diverte. Pode vir, vai Exatamente. ser um prazer. Eu vou sim, mestre. Mais uma vez, muito obrigado, certo? Fico satisfeito de ter podido fechar essa entrevista aí, que deu certo. Vamos divulgar Bacana. bastante. A gente tem eu com o Brunão, a gente tem uma brincadeira dos recordes de visualizações. Até mandei para o senhor lá. Vamos tentar fazer a do senhor bater o recorde agora, hein? Vamos sim. Vamos sim. Um abraço, Conta mestre. comigo. Um abraço. Outro.